É, Hoje eu separei um instrumento muito curioso. Sua história é muito longa, muito distinta, muito influente. Você sabe muito pouco a respeito, na verdade. Tem a sua influência no mundo inteiro, né? E tem uma forte ligação com o nosso instrumento desde a sua origem mais antiga, embora muito pouco se saiba definitivamente a respeito desse instrumento, né? Nós estamos aqui falando de instrumentos que compõem o tronco de toda a musicalidade. Seria a base, né, de toda a musicalidade. Eu considero o trompete, em analogia a uma árvore, a raiz do instrumento, né? O trompete e o tambor, que nós vamos falar no final, lá na frente. O tronco seria esses instrumentos que vieram, são derivados da raiz, que são clarinete, o próprio violino, né? Que eles acabam se permeando nos galhos que dão origem à viola, viola caipira, que é o violão, que é o bandolim e assim por diante. Isso é um lado dos galhos, né? Outro lado dos galhos que são os demais instrumentos de sopro, como nós já falamos aqui do sax, né? Que vem do eufônio e assim por diante. Então, esse é o último galho que se divide em três, vamos colocar dessa forma, que ela dá origem aos instrumentos de palheta dupla, que é a gaita de foles, que dá origem ao oboé, que dá origem ao corno inglês, que dá origem ao fagote, que dá origem ao contrafagote, assim por diante, né? É um instrumento muito antigo e ele passa por readaptações, ele passa por diversas versões, ele passa por diversos países e ele hoje é considerado um patrimônio da humanidade, né? Nós não temos condições aí de poder determinar a sua origem com mais precisão. Sabe-se os instrumentos versões mais antigas e necessárias adaptações que acontecem através desse, uma busca da sua origem muito ligada também ao nosso instrumento, assim como a flauta, né? Então, nós vamos observar durante esse relato que existem muitos nomes aliados a esse instrumento. E o conhecimento desses nomes redescobrem o uso dele na antiguidade, né? Conforme muitos nomes que eram usados a definir determinados instrumentos foram atribuídos a outros instrumentos, mas depois uma análise melhor dá para entender que esse instrumento poderia também ser considerado uma gaita de foles, né? Então começamos aí, como sempre, as versões mais antigas, o instrumento mais antigo, né? Da onde veio esse instrumento, né? A mais certa versão seria os celtas e não os escoceses, né? Que ele é um instrumento ligado ao campo, aos camponeses, aos pastores. E esse instrumento, ele no seu mais antigo uso, ele era essencialmente uma flauta com chifres. Se nós formos colocar isso, seria uma flauta comum como nós temos hoje, uma flauta, né, um pouco mais grossa, com chifres. E esses chifres emitiriam sons mais graves ou mais agudos na sua execução, né? Então imagine o seguinte: eu vou pegar uma flauta, eu vou colocar ela alguns chifres, né, nessa flauta, e cada chifre, determinada grossura de chifre, produziria sons mais agudos e sons mais graves no mesmo sopro, através de um mecanismo que direcionasse para um ou para outro chifre. Então aí já começamos a observar uma notória ligação com o nosso trompete, que é um chifre, que é o chifre, essencialmente o chifre, né? Então ele seria um aprimoramento do nosso instrumento. Só que esse instrumento, na sua origem mais antiga, ele era muito difícil de ser tocado. Porque para ele produzir esses sons diferentes aí, geralmente se tocava em contínuo. E para se tocar em contínuo, ele não tinha esse saco que nós temos hoje, que nós já vamos falar, um dos possíveis motivos de ele existir.
Então, além de se tocar um instrumento de palheta dupla, que já é um desafio, né, você tem que controlar muito bem o ar, e geralmente o músico, né, o oboísta, o fagotista que toca, ele, ao contrário do trompetista que enche o ar e utiliza todo o ar no instrumento e respira novamente, esses instrumentos de palheta dupla, você controla tanto o ar na sua saída, que geralmente quando você vai respirar, você joga o ar que você não usou, mas que ele já não está mais no seu pulmão, e você enche a caixa torácica de novo e controla a saída de ar. Você usa o mínimo de ar. Então sempre quando você vai respirar, primeiro você joga o ar que você não usou e volta o ar que você vai usar, uma parte maior para a respiração, a outra para o controle. Então o que vai para o instrumento é extremamente pouco, em consideração ao que você desperdiça. Ou seja, você desperdiça muito mais ar do que você aproveita ao tocar esse instrumento. Nasce nesse instrumento a necessidade de, ao invés de eu devolver o ar que eu não respirei e respirar novamente, eu reutilizar esse ar, no qual ele ficou na minha parte superior, eu devolver para a parte inferior como forma de respiração. Daí nasce a respiração circular, que é algo que muitos músicos implementam, inclusive, no nosso instrumento, no trompete. Mas os músicos que tocavam esse instrumento nessa época tinha que ter respiração circular. Senão a música toda hora ficava interrompida. E como ele era um instrumento de muitos sons, dava noção para quem estava ouvindo de uma orquestra quase que completa. Então, quem se aventurasse a pegar esse instrumento sem a técnica de respiração circular, não conseguia tocar, emitia sons, mas não tocava músicas como eles. Então se tornou um instrumento extremamente daquela região, no qual era necessário muitos anos de aprimoramento para você pegar a técnica do dedilhado, controle de ar, respiração circular e direcionamento dos chifres. Então é um instrumento extremamente difícil para se tocar, se não o mais difícil para se tocar. Então esses camponeses que inventaram esse instrumento e que eram donos dessa técnica, né, eles não passavam essa técnica para muitas pessoas, né? Era uma forma de ganho. Então geralmente eles acompanhavam-se os rebanhos tocando esse instrumento e levavam esses animais para fazer comércio, para fazer negócio. E eles se tornavam extremamente conhecidos, né? Então, e os povos que ali compravam esse instrumento eram incapazes de tocar esse instrumento. Naquela época, o que acontecia? Essas viagens nômades era muito, muito comum. Eles viajavam a longas distâncias e eles usavam reservatórios de água, feito de pele de animal, bexiga do animal, intestino do animal, que se guardava água para você ir tomando durante a viagem. Houve alguém ali que passa a adaptar a esse instrumento essa bexiga que originalmente carregava água. E ela passa a carregar ar. É uma bolsa de ar. Então o que ocorre? Eu colocava a bolsa de ar debaixo do meu braço, eu assoprava no instrumento, colocava uma válvula de interrupção embaixo do instrumento, e quando eu fosse respirar, eu apertava meu braço para que o ar da bolsa isse para o instrumento e não parasse de tocar. Eu respirava, voltava a respirar, a assoprar, e quando eu assoprava, uma parte desse ar ficava na bolsa, outra parte do ar ia para o instrumento. Então, mesmo sem a respiração circular, se torna possível um músico que adquire a técnica de dedilhado e controle do ar ao assoprar, para não fechar a palheta dupla, né, tocar o instrumento sem a necessidade de aprender a técnica de respiração circular.
Então seria uma das possíveis maneiras que se encontrou para fazer com que o músico quisesse tocar esse instrumento e não dominasse a técnica de respiração circular, mesmo assim conseguisse tocar. Obviamente, aí não é uma questão nem de estudo, nem de investigação, é uma questão de lógica. Quem tinha técnica de respiração circular jamais desenvolveria esse mecanismo. Então, muito provavelmente, esse mecanismo foi idealizado, aprimorado e entendido por quem não conseguia fazer essa técnica de respiração circular e teve a necessidade de fazer esse invento, esse experimento, né? Aí esse instrumento começa a sua incrível popularidade, porque ele é um instrumento que se conhecia e ele era tocado só em determinados grupos daquela região, porque as pessoas não conseguiam tocar ele devido à necessidade de aprender a técnica, né? Então ele foi um período conhecido como o período do expansionismo. Esse período do expansionismo, ele é conhecido por vários nomes que esse instrumento passa a ter, desde a Europa, países banhados pelo Mediterrâneo, o Oriente, né? Então eu vou citar alguns nomes, até escrevi num papel aqui, para nós termos uma ideia. Eu achei interessante. Eu não vou ser fiel a muitas das traduções porque ela é muito diversificada. Algumas não são nem de origem grega, né? Então ele passa a ser o nome de gaita, gaida, bagpipe, bag devido nós sabemos que bag é caixa, reservatório, porque bagpipe, né? Pipe seria o que nós temos no nosso trompete, o lead pipe, que é o cano. Então seria cano com água, com bolsa de água, né? Cornamuça, musete, odrecilho, segpipe, que é uma variação do bagpipe, chevrette, que parece com chevette, né? Segpfeifen, que seria muito parecido com segpipe, mas uma ou outra variável, piob minor, dudelsec, book, surly, ulen, né? Então passa a existir não somente o nome do mesmo instrumento, mas uma variável de instrumentos muito diferentes, baseado nesse bag, que é esse saco. E esse saco ele passa a estar presente em muitos instrumentos que nós conhecemos hoje, e eles foram abandonados, ou seja, foram esquecidos. Então clarinetes, provavelmente, surgiram com essa variável. Trompete, chifres, surgiram com essa variável, né? Hoje a história os esqueceu, por assim dizer, né? Ou seja, esses instrumentos, eles dão conta não somente da flauta, né? Da gaita, aliás, mas simplesmente de instrumentos que possuem como auxílio uma bolsa de ar. Então achavam um trompete um instrumento muito pesado, então se adaptavam uma bolsa de ar ao trompete, né? Então principalmente esses instrumentos que necessitam de um aprimoramento de ar muito grande, que não se tinha na época, né? Então se sabe, assim, mais atualmente, que na Grécia Antiga, esse instrumento era usado em cerimônias religiosas e em festivais, né? E na Grécia esse instrumento ele é conhecido como aulos. Aulos grego. Até hoje esse é o nome que nós temos lá. No Egito ele é chamado de argnol. Na Espanha é chamado de alboca. E nos árabes, ele chama de mitrik, né? Os celtas, que têm mais antepassados ligados à estrutura desse instrumento, através da arqueologia, dão conta de que esse instrumento já esteve presente entre 500 a 1000 a.C., naquela região da Áustria e da França. Nessa região aí foi encontrado instrumentos dessa época, atribuídos aos celtas, né? Mas existem vários relatos de cronistas da antiguidade, destacando um chamado de Gaio Suetônio, né, que ele faz um romance, e ele cita no romance, né, uma passagem muito interessante, né, que dá de 200 depois de Cristo esse romance dele, por isso que nós temos aí uma iconografia desse romance, que o imperador Nero, ele prometeu, se ele permanecesse no trono, que ele tocaria um instrumento chamado ultricularium. Ultricularium.
Esse instrumento utriculário, alguns estudiosos defendem de que ele era a gaita de foles, uma versão da gaita de foles, né? Ele faz uma oratória, 200 depois de Cristo, né, que fala que ele tocaria alguns instrumentos, dentre eles estaria, esse daí ele descreve um instrumento, né, que é um instrumento que é até uma certa novidade, que possuía um saco debaixo do braço, que tocaria na axila. Então, provavelmente ele está dizendo desse instrumento, né. O Procópio, que é um cronista bizantino, que ele dá de 500 a 565 depois de Cristo, ele também faz uma referência a uma possível gaita de fole usada nas legiões romanas, né? E na sua obra é De Bello Gótico, que relata as guerras romanas com os povos germânicos, né? Já no final do Império Romano. Então eles falam de nessa época aí onde eles viajavam, né? Existiam hordas inteiras de instrumentistas tocando esse instrumento para ânimo dos soldados e assim por diante. Ele tem uma função diferente do trompete. O trompete ele é utilizado em batalha, como comandos de avanço e comandos de retorno. Esse instrumento seria acompanhando a caminhada do exército. Tocaria o tempo todo, né? Esse instrumento aí, devido à sua notável técnica de ser adquirida através da respiração circular, ele chegou há muito tempo, como muitos instrumentos que nós vimos aqui durante esses relatos, ser proibido dos cristãos tocarem, né? Porque falava que era uma técnica diabólica, ou instrumento diabólico. Então, por muito tempo, ele foi proibido de ser tocado, ele foi impedido de ser tocado. Talvez uma das possíveis, né, referências de nós aqui, que fomos colonizados por portugueses, conhecemos tão pouco esse instrumento. Se bem que tem arquivos que datam que nas primeiras caravanas houve esse instrumento que ele veio para cá, né? Essa expansão que existiu, né, e essas modificações que acontecem, ela chega também em Portugal e ela vem trazida para cá através da caravela de Pedro Álvares Cabral, no meados do século XVIII. E ela aqui chama-se gaiteira luso-brasileira. É a forma que nós conhecemos esse instrumento, né? Eles ignoram totalmente a origem dela, assumem um papel como se fosse, né, nacionalista desse instrumento. E esse instrumento aí, talvez ele não tenha sido muito utilizado em orquestras, ele não tenha sido muito difundido, porque ele passa então a ter uma forte ligação com os camponeses, ele passa a ter uma forte ligação com o campo, com o meio pastoril. E a elite, ela, na época dos imperadores, na época dos reis, na época, eles queriam uma certa distância da peble, né? Tanto é que os instrumentos que é utilizado por eles, que é o trompete, chega a ser proibido de ser tocado para a peble. Então havia uma necessária distância. Você é você, eu sou eu, né? Então esse instrumento ele passa a não ser usado muito em orquestras, devido a essa origem, né? Ligado ao campo, ao trabalho braçal e assim por diante, né? É um instrumento extremamente do trabalhador, né? Do homem, da lida, né? Então, inclusive, há registro que o rei Davi tocava esse instrumento muito porque ele era da lida, ele era do campo, e provavelmente por ali teve contato, porque ele também era rebanhador, também era pastor. Então, por esse motivo, seria um dos principais motivos dela ter a sua história concentrada, né? Esse instrumento também, ele adquire um nome, quer dizer, é quase um codinome, que é chamado de gaita dos altos vales, né? E na Escócia, onde a região que ficou lá, porque nós sabemos que a Germânia dominou toda aquela região, então muito talvez, né, isso não é uma certeza, os escoceses, por quererem independências dos ingleses, adotam esse instrumento como uma forma de representação ao domínio romano sobre os seus principais inimigos, né? E hoje é símbolo, principalmente no mundo. Ele é tocado nas terras altas, né? E nós vamos ver depois, quando nós chegarmos na história do oboé, que o oboé tem uma referência a esse nome,
através do seu significado do nome oboé, que é uma referência a isso, as terras altas também, né? Então sabe-se que o oboé vem diretamente ligado à gaita de foles, que é um instrumento que passa por diversas adaptações e readaptações. A adaptação ao trompete mais notória que nós fomos buscar hoje é esse homem que vende algodão doce, né? Que vende cocada. Ele tem uma buzininha ali, ou nos carros antigos, né? Que você aperta um foles e dele sai uma cornetinha, né? Que ela toca, sem você assoprar som. Então é uma demonstração, né? Do que pode ter sido esse implemento entre o trompete e essa gaita. Porque a gaita ela seria uma soma de três instrumentos, né? Seria a flauta, ela seria o oboé que temos hoje, e ela seria o trompete. Então, esses três instrumentos daria a gaita de foles, onde nós temos diversos chifres ou diversas cornetas saindo do saco embrionários, umas mais graves, outras mais agudas, e a medida da afinação é exatamente dos mais graves, uma oitava abaixo dos mais agudos. Então é como se fosse um órgão tocando, né? Através do foles, que nós também temos a sanfona, que também é foles, que vem diretamente dessa técnica de foles que foi tardiamente colocada, justamente por parte daqueles que não conseguiram desenvolver a respiração circular. Então nós podemos ver que há uma ligação intrínseca, né, no desenvolvimento desses instrumentos, de todos eles, né, onde eles contam não somente a história deles, mas também boa parte da história da humanidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa história aí. É um estudo extremamente importante da gaita de foles, porque ainda falta muitas partes mais decisivas, como o inventor dela, quem aprimorou, qual foi a pessoa que colocou o primeiro saco embrionário. Então tudo isso ficou ao esquecimento da história, né? Beleza? Então é isso aí. Uma excelente semana para nós aí. Fiquem com Deus.